vídeo e você perceberá que, às vezes, esse é o melhor que você pode fazer. Tudo começou quando cresceram seios no meu irmão. Não, vamos começar do começo. Nós temos uma família grande. Pais, tios e tias e primos. E eu tenho alguns irmãos mais novos e um irmão mais velho. Os nossos feriados são sempre bem barulhentos. Todos se reúnem, é a nossa lei. Mas o Jonathan não tem passado os feriados em casa desde que se mudou para fazer faculdade há 2 anos atrás. Ele sempre dava desculpas convincentes. E, no final, a minha mãe dizia: chega, ou você vem para o jantar de Natal, ou teremos uma conversa séria. O Jonathan sempre teve uma relação difícil com os meus pais. É o peso de ser o filho mais velho. Ele não deveria fazer nada inusitado, ser inoportuno ou tirar notas baixas, pois ele deveria ser um exemplo para nós. Ele não discutia. A faculdade mudou muito. Ele deixou o cabelo crescer, furou as orelhas e até mudou seu jeito de falar. Sabe aquela sensação de quando você encontra com a pessoa depois de um tempo separados e não a reconhece? Para ser honesta, no começo eu fiquei tímida e não conversava com ele. No primeiro dia, eu tentei começar uma conversa com ele. Me gabei do meu progresso e perguntei como ele estava. O Jonathan respondeu relutantemente. Confundiu os nomes dos amigos e então ele riu nervoso e sugeriu que falássemos sobre mim. Pareceu estranho. 2 anos atrás, ele falava sobre si mesmo sem parar e eu não podia falar nada. Por que tão modesto agora? Talvez fosse só um mau momento. Esperei até que meu irmão achasse um momento melhor. Logo ficou evidente que ele guardava as coisas para si e fugia das perguntas nervosamente. E também, ele estava tomando umas pílulas. Ninguém percebeu, pois ele fazia isso rápido e se escondendo num canto, mas ele estava constantemente tomando algo e ficava com aquela cara. Meus pais falavam sobre os horrores das cidades grandes, mas será que o meu irmão favorito era um viciado em drogas? O que você faria no meu lugar? Você contaria a seus pais? Talvez eu devesse ter feito isso, mas era Natal e eu não queria arruinar o feriado de todo mundo. E se eu estivesse errada? Decidi adiar a conversa até o final das festas e eu fiz bem. Comecei a observar o meu irmão com cuidado. Eu revistei as coisas dele. Chequei o seu telefone e espiei enquanto ele se trocava. Eu queria ver se havia marcas de agulhas em suas mãos, mas, ao invés disso, eu vi seios. Seios pequenos, do mesmo tamanho dos meus na época da metade da escola, mas ainda assim, seios. Meu irmão os escondia cuidadosamente sob faixas e colocava uma camiseta, como se não fosse nada. Durante o jantar, eu não sabia como evitar olhar para o peito do meu irmão, como um garoto que acabou de entrar na puberdade. E, à noite, eu comecei a procurar na internet por respostas para minha dúvida. Tive que passar por um monte de porcarias e pornô bizarro, mas, no final, eu encontrei artigos de revistas médicas que valeram a pena. E eu fiquei chorando sobre o travesseiro pelo resto da noite e quase não consegui me levantar para o café, porque eu tinha lido na internet que aquilo era um tumor e provavelmente era fatal. Era por isso que meu irmão não respondia perguntas. Era por isso que ele tomava pílulas e era por isso que ele não vinha para casa. Ele esteve lutando contra uma doença terminal há 2 anos e não queria nos preocupar. Eu estava tão envergonhada. O dia todo eu tentei ficar ao lado dele. Eu lhe dava as coisas antes de ele pedir. Deixava as melhores porções do almoço e, quando a minha tia foi rude com ele, eu gritei com ela e me mandaram ir para o quarto sem jantar. Meu irmão entrou no meu quarto à noite. Afinal, ele era um bom irmão e queria saber o que tinha acontecido comigo. Ele até tinha me trazido um pedacinho de torta. Eu comecei a chorar novamente. Eu me pendurei em seu pescoço e disse a ele o quanto eu o amava e que ele era um herói para mim e que eu não diria o seu segredo a ninguém. Mas ele estava escondendo tudo dos nossos pais por nada, pois eles ficariam felizes em apoiá-lo. Você está maluca, ele disse de repente. Eles me expulsariam de casa e não pagariam mais os meus estudos. O quê? Jogar seu filho com câncer na rua? Eu olhei para o meu irmão como se ele fosse um alien. Então, o Jonathan suspirou e disse que nós deveríamos ter uma conversa séria, mas eu teria que prometer a ele que ninguém mais saberia disso.
E a primeira coisa que ele disse foi: Oi, Abigail, eu sou a Joan, sua irmã mais velha. O quê? Acabou que o Jonathan se sentia mais como uma garota do que como um garoto desde o ensino médio. E quando a escola terminou e ele pôde ir para a faculdade... Adeus, Jonathan. Olá, Joan. 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 Tive que repetir algumas vezes para me acostumar com isso, mas então eu vi o meu irmão sorrindo, minha irmã, e eu percebi que praticar valeu a pena. Joan teve sorte de entrar naquela faculdade. Ninguém achava sua história estranha. Ela não era a única garota trans no campus, ela tinha muitos amigos e até alguns fãs. E com o dinheiro que guardou de um emprego de meio período, ela começou uma terapia hormonal. Era por isso que os seus seios estavam crescendo e a sua voz mudando. Você já recebeu esse tipo de notícia? Talvez você ou seus amigos se assumiram? Nos diga nos comentários como foi a reação. Eu acho que eu teria reagido muito pior se eu não tivesse acreditado um dia antes que o Jonathan poderia estar morrendo. Depois daquilo, a novidade sobre a Joan foi um alívio. Eu estava muito chateada que a Joan estivesse escondendo tudo dos nossos pais. Eles podiam não ser maravilhosos, mas expulsá-la de casa? Discutimos sobre isso e eu fiquei acordada um bom tempo até que eu bolei um plano brilhante. Enquanto todos estavam dormindo, eu fui até a árvore e deixei um presente especial lá. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar a hora certa de abri-lo. O dia todo eu fiquei empolgada, pois eu era a única que sabia o segredo mais interessante naquela casa. Eu até dei dicas de que haveria uma grande surpresa. A Joan hesitou o tempo todo, mas eu estava determinada. No jantar eu comecei a falar sobre uma famosa que recentemente se assumiu. E, de repente, meus pais, que pareciam ser pessoas rigorosas, mas gentis, de repente disseram que esse tipo de assunto não era para ser discutido naquela casa e que eles não tolerariam esse tipo de comportamento de nós. Então, meu pai falou que isso era má influência do Jonathan e que eu não falava sobre isso até ele chegar. E a minha mãe me olhou firmemente e disse que esperava que eu não tivesse nenhum pensamento estranho em mente ou teríamos uma conversa muito séria. A Joan e eu nos olhamos e, pela primeira vez, eu percebi como ela teve medo esses anos todos. Eu também não ia querer voltar para casa. Meus primos tentaram tranquilizar as coisas e ofereceram para que abríssemos os presentes. As crianças correram para a árvore e então eu me lembrei, o meu plano brilhante. Tarde demais. Minha mãe entregou os presentes e então ela pegou uma caixa cor-de-rosa debaixo da árvore que dizia: de Abigail para Joan. Joan? Quem é Joan? Todos os meus parentes se olharam confusos e a Joan parecia que ia passar mal. Eu estava esperando que, após uma boa conversa durante o jantar, a Joan relaxaria, que a minha mãe acharia o presente e perguntaria para quem era e eu empurraria a Joan e ela iria até a árvore, então todos iriam chorar e se abraçar. Mas deu tudo errado. E agora a minha mãe estava me olhando como se eu fosse tomar um tiro. E então eu deixei escapar que era um presente para a nova namorada do Jonathan. Minha mãe se alegrou. Ela e meu pai estavam com tanto medo de que a faculdade transformaria o Jonathan em um homossexual e ele tinha uma namorada. Bom garoto. O segredo da Joan estava a salvo. Quando todos deixaram a mesa, eu pedi desculpas a ela. E então, ela abriu seu presente e encontrou um kit de cosméticos. Eu daria para uma amiga, mas significava muito mais para a Joan. Agora minha irmã tinha certeza de que pelo menos uma pessoa na família aceitaria de qualquer forma. Talvez nossos pais ainda aceitariam como eu. Ou talvez a história da Joan continuaria sendo um segredo. Mas eu irei apoiar a minha irmã. E eu já me decidi que vou para a mesma faculdade. Assim nós ficaremos juntas. O que você acha? Nos diga nos comentários. Curta essa história, assim outras pessoas poderão vê-la. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Bom dia, o meu nome é Nadine. Eu tenho 17 anos e eu quero te contar a minha história.
Você se lembra do seu primeiro amor da escola? E da sua primeira vez? Eu achei que não teria nenhum dos dois. Assista o vídeo até o fim e veja como a primeira vez com o seu melhor amigo pode mudar a sua vida. Até pouco tempo, eu detestava tudo e todos à minha volta. Se não fosse a Mallory, a minha melhor amiga, eu juro que teria me enforcado no portão da escola de tanto tédio. Se você visse a Mallory e eu, você nunca diria que nós somos amigas desde a primeira série. Sabe por quê? Eu sou toda certinha e tão fofa que chego a enjoar. E ela é gótica, ou punk, ou tudo ao mesmo tempo. Ela sempre esteve perto para me proteger se alguém tentasse encostar a mão em mim. No primário, eu me lembro de ela me escolher para todos os jogos. Ela era, claro, nossa líder tática. A líder da classe. Uma verdadeira escoteira. É por isso que brigamos às vezes. Nós discutimos tanto que voam faíscas. Chegamos quase a brigar com fúria e gritos. Bem no começo da minha história tem uma dessas grandes brigas. Foi a primeira vez que brigamos na frente de todo mundo. Eu só tinha brincado que o meu marido e filhos iriam me esperar um pouco mais e, de repente, a Mallory me empurrou contra a parede e começou a gritar comigo, de um jeito que nem a minha mãe jamais fez. Você tem uma amiga sem a qual não conseguiria viver? Você discute tão terrivelmente com ela? Então, você me entende. Eu odiei a Mallory naquele momento. Minha melhor amiga fez da nossa briga uma piada. Não consegui perdoá-la, mesmo quando ela se desculpou naquele dia e depois. Eu precisava de tempo para voltar atrás e pensar, para acalmar o caos na minha cabeça. Meu círculo social antes era apenas a Mallory e suas amigas. Agora éramos apenas eu, minha mãe e a nerd com a qual eu estava estudando para as provas. Minha mãe sempre ficava muito irritada com a Mallory, e ela era insanamente conservadora. Então proibiu a Mallory de chegar perto de casa, por isso eu não saía, para que ela não me esperasse na biblioteca. Foi assim que a nerd da Lily entrou no meu quarto. Minha mãe não tinha queixa sobre aquela menina tímida, que era ainda mais tímida do que eu. No entanto, eu falava mais sobre o quanto eu sentia falta da minha amiga do que estudava. Eu sentia muito a falta dela. Então, quando a Mallory jogou uma pedra na minha janela no meio da noite e me convidou para uma festa, eu me rendi e pedi a Lily para me dar cobertura. Eu imediatamente desejei não ter ido. Havia uma multidão de pessoas que eu não conhecia, mas não a Lily. Eu me apeguei a ela nos poucos dias que estivemos juntas. Mas a Mallory estava sempre comigo, e era bom também, pois eu não me cansava de matar as saudades dela. Primeiro, a minha amiga me chamou para dançar e depois me deu vinho, fraco e doce. Mas eu estava gostando do quanto eu estava bêbada. Até concordei em brincar de girar a garrafa. Algumas pessoas se sentaram em círculo no chão. Eu conhecia metade delas. Quase todos bebiam ou fumavam, riam alto e provocavam uns aos outros. Eu pude sentir a mão pesada e quente da Mallory na minha cintura. No final, aconteceu algo que eu tinha um pouco de medo. A garrafa girou e apontou para a Mallory sentada ao meu lado. Ela fez uma piada e virou todo o seu corpo para mim. Eu podia sentir a sua respiração na minha bochecha, quente e impaciente. O beijo foi quase assim. Como se a Mallory tivesse colocado toda a sua raiva e amor por mim nele. Suas mãos pousaram nos meus ombros e ela me beijou levemente com seus olhos brilhando maliciosamente. Cheguei em casa pensando que a minha melhor amiga havia me roubado meu primeiro beijo. Foi estranho, sabia? Uma sensação nova e diferente estava crescendo no meu peito como uma pequena flor. Você não vai acreditar ao que isso me levou. Apenas alguns dias antes da prova, a minha mãe ficou fora o dia inteiro. O que você faria em casa nessa situação? Então, você provavelmente já sabe o que eu estava planejando. A Lily e eu íamos passar o tempo juntas e combinar uma noite das garotas com os estudos. Mas eu mudei um pouco desde aquela festa. Fiquei mais ousada ou algo assim. Eu ganhei uma garrafa de vinho da Mallory e usei nessa nossa festinha. A Mallory tentou descobrir de mim com quem eu estaria, mas eu não disse nada.
A Lily e eu tivemos uma boa conversa sentadas em frente à lareira na sala de estar. Conversamos sobre tudo, evitando falar sobre as provas. Não me lembro quem mencionou primeiro sobre relacionamentos e meninos. Começamos a conversar sobre isso. Confessei à minha nova amiga que a anterior havia roubado o meu primeiro beijo. A Lily corou encantadoramente e desviou o olhar. Parecia que eu envergonhei falando sobre o meu primeiro beijo. Eu quis tomar um pouco de iniciativa pela primeira vez na minha vida. Então, eu me inclinei sobre a Lily e a beijei. Sem nem pedir permissão, e geralmente nós nem sequer nos abraçávamos. Gostei da sensação do beijo. A Lily era muito mais gentil e agradável que a insistente da Mallory. Talvez seja por isso que não ficou somente em um beijo. Então aconteceu, e nunca esquecerei daquela noite. Meus joelhos estavam tremendo e até comecei a chorar em um momento. A Lily soluçava e ria ao mesmo tempo. Ela se mostrou tão sensível e carinhosa que eu literalmente me derreti de amor por ela. Estávamos tão cansadas, nem tanto pelo sexo em si, mas pela intensidade das nossas próprias experiências, que mal chegamos ao meu quarto. O caminho pelo corredor era interminável para nossas pernas bambas e fomos dormir na mesma cama. Acordamos lado a lado e, no começo, tive medo de abrir os olhos. Eu tomei coragem para pedir para Lily sair. Ela concordou e apenas beijou a minha mão. Assim que a casa ficou vazia, eu senti as minhas emoções sacudirem dentro de mim. Pensei em tudo por um bom tempo e até esqueci dos meus estudos. Eu simplesmente não tinha mais forças. Quando a minha mãe chegou em casa e encontrou uma garrafa de vinho vazia e marcas no meu pescoço, ela fez tanto escândalo que eu quase morri de medo. A minha mãe nunca gritou comigo tanto assim. Usando métodos baixos, tapas e gritos nos meus ouvidos, ela descobriu que eu estive em uma festa com a Mallory e imediatamente a culpou por tudo. Eu ouvi muitas coisas novas sobre mim, que eu era um lixo liberal, que eu cometia sodomia, que eu a decepcionei e que ela nunca me perdoaria. Eu estava literalmente cansada da minha mãe falando na minha cara, e o nó na garganta era impossível engolir. Eu juro que tentei discutir com ela, mas precisei ter muita força para conter as lágrimas. As marcas das mãos da minha mãe queimavam nas minhas bochechas, e meus lábios ainda formigavam pelos beijos da Lily, mas eu só me permiti chorar quando a minha mãe me deixou entrar no quarto. Ela tirou meu telefone e prometeu me matar caso isso acontecesse de novo, e se aquela filha do diabo aparecesse perto da nossa casa. A Lily e a Mallory me ligaram. Eu ouvi, mas eu não pude atender. De alguma forma, eu consegui aguentar alguns dias antes da prova, mas assim que eu fui para a escola e me sentei, eu vi as costas da Mallory em uma camiseta preta na fileira à frente, e os ombros da Lily não muito longe dela, e as lágrimas caíram de mim como uma fonte. A Mallory se ofereceu para me levar à enfermaria e tivemos a nossa primeira conversa séria no caminho. Eu nunca pensei que a minha amiga pudesse me dizer tais palavras e que as palavras eram dirigidas a mim e a mais ninguém. E eu confessei a ela o que havia acontecido naquela noite, e era óbvio que magoei a minha amiga ciumenta, mas ela tentou não demonstrar. No consultório da enfermeira, ela me contou que sempre gostou de mim e que esperava que aquele beijo me encorajasse a querer mais. E encorajou, só que, infelizmente, não com ela, mas ela está feliz por nós. E, ali mesmo no consultório, percebi que era hora de mudar algo na minha vida. Pela primeira vez, não me importei com as provas. Spoiler, passei nelas brilhantemente. Eu estava apaixonada. Na formatura, a Mallory pegou o diploma do ensino médio com notas baixas e fez um gesto obsceno para todos que estragaram sua vida escolar. E lá, ela se ajoelhou e convidou a Lily e eu para morarmos juntas em seu apartamento alugado perto da minha faculdade. Bem, por assim dizer, juntas e com amor. Você devia ter visto a cara da minha mãe, que, na mesma hora, pulou da cadeira e começou a xingar. Sim, a segurança da escola foi forçada a tirá-la do evento. Eu nunca mais a vi, e até as minhas coisas foram buscadas em casa pela Mallory e a Lily. Ontem, a Lily e eu fomos à loja de rock que a Mallory abriu e escolhemos pôsteres para a casa. A nossa casa.
onde eu moro com as minhas 2 melhores amigas. Uma delas é o meu primeiro e verdadeiro amor. Você gostou da minha história? Então se inscreva no canal, curta e clique no sininho. Ficaremos felizes com novos inscritos. Vejo você em novas histórias. Olá, eu sou a Lisa, ou Liz para os amigos. Alguma vez você não apreciou algo muito maravilhoso mesmo estando bem debaixo do seu nariz? Ou alguém? Isso acontece, mas deixa eu te contar desde o início. Esses são os meus melhores amigos, Jerry, meu colega de turma e amigo de infância. Entramos em muitos problemas juntos e começamos a ser amigos quando éramos vizinhos. E esta é a Tiff, a minha amiga da escola. Muitas vezes vamos para minha casa depois das aulas. Somos muito próximos, mas infelizmente, o Jerry e a Tiff não se dão muito bem. Eu diria que, quando não estou lá, eles se afastam. Para mim, isso não estava nada bem. Talvez se sentiam desconfortáveis um com o outro. Não gostavam um do outro, achei que devia descobrir. Falei com o Jerry e perguntei o que ele achava da Tiff. Disse que vi como ele se sentia desconfortável perto dela. No início, ele ficou em silêncio, depois confessou calmamente. Ele estava apaixonado por ela. A conversa foi mais calma depois disso. Eu fiquei chocada. Afinal, ele tinha estado apaixonado pela Tiff durante um tempo, e eu nem tinha reparado. E ele nem sabia como lhe dar um sinal. Ele não conseguia. Claro que não podia simplesmente dizer. Eu sugeri sinais de afeto. Um par de presentes, chocolates, talvez flores? Impressionar ela com alguma coisa. Ela entenderia dentro de uma semana. O Jerry disse que entendia e que faria isso, mas de uma forma estranha. Sem saber qual era a flor favorita de Tiff, ele trouxe um cacto, porque todos gostam deles. A Tiff deixou o cacto no canto da sala de aula. Quando ele trouxe doces, todas as garotas estavam em cima dele, exceto a Tiff, que sempre fazia dieta. E quando ele decidiu impressioná-la com suas habilidades em esportes, ele tropeçou e caiu, para a diversão de todos. No final da semana, percebi que estava feliz pelo Jerry ter falhado em dar em cima da Tiff. Não sou eu a indicada. Não sabia o que tinha acontecido comigo. Achei que devia animar o Jerry. Eu sugeri que ele escrevesse uma carta à Tiff. De preferência um poema. O meu amigo Dom Juan gostou da ideia. No entanto, ele era péssimo em poesia, só que a sua escolha de flores românticas era pior. Os seus versos eram horríveis. Ei, Jerry é meu amigo. Posso dizer que ele é um péssimo poeta. Tive que me encarregar do assunto. A poesia é só um embrulho. O sentimento é o presente. Tinha certeza que se mostrássemos o quanto ele gostava da Tiff e o quanto ele achava ela fantástica, ela apreciaria, independente da forma. Era mais fácil do que eu imaginava. As linhas apareceram na minha cabeça, uma após a outra. Enquanto eu pensava na Tiff, pensei em como esta garota podia fazer qualquer coração bater mais depressa. Ela era linda, feminina, ela era gentil com os outros, o que era uma coisa incrível nela. Quando o meu cachorro Ralph morreu no ano passado, ela estava lá por mim, uma colega de classe com quem eu podia contar. Às vezes eu acho que só ela me conhece de verdade. Tomou uma noite para que eu escrevesse o poema para a Tiff, onde eu colocava todos os meus sentimentos. Eles eram meus, eram sinceros. Talvez eu mesma tivesse que dar essa carta, assinada por mim? Espera aí, parecia que eu ia confessar algo mais do que amizade. Mas eu prometi ao Jerry. Nós decidimos dividir o poema e enviá-lo a Tiff em partes, durante vários dias, deixando a assinatura por último. Na escola, eu e a Tiff nos sentávamos juntas e não foi difícil colocar as partes do poema na mochila dela. Correu tudo bem. A Tiff parecia mais feliz, ainda que ela não tivesse contado pra mim. Talvez tenha sido algo muito pessoal, algo que ela não falaria nem pra um amigo. Será que ela sentiria o mesmo pelo Jerry? Eu queria que o poema tocasse a alma dela. Mas ao mesmo tempo queria que ela dissesse não ao Jerry. Eu estava confusa. De que lado é que eu estava? O Jerry e eu concordamos que eu daria a última parte à Tiff pessoalmente. E falar com ela, se fosse preciso. Então, tinha chegado o dia. Convidei a Tiff sob o pretexto de fazer os trabalhos de casa juntas. Esperei por ela, com a última peça nas minhas mãos. E senti uma grande dor de cabeça. E se a Tiff e o Jerry se juntassem mesmo? Eles seriam inseparáveis e eu seria tipo a vela. Eu estava tão triste. Não queria imaginar uma vida sem a Tiff. A minha Tiff. A minha melhor amiga. Ela veio na hora marcada. E eu ainda estava lá, sentada e assustada. Eu entreguei o envelope em silêncio. A Tiff se sentou ao meu lado. Ela disse que tinha percebido que eu tinha escrito os poemas. Tinha um silêncio pesado no ar. E aí,
Eu virei o rosto pro outro lado. Meu Deus, eu queria que o chão me engolisse naquele momento. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo de medo. A Tiff disse pra eu olhar nos olhos dela. Eu estava assustada, mas não podia ignorar a voz dela. Quando virei, ela me beijou. Ela me beijou e não foi um beijo amigável na bochecha. Foi um beijo de verdade nos lábios, com todo o cuidado e ternura que eu conhecia da Tiff. Então, já passaram algumas semanas e a Tiff e eu estamos oficialmente namorando. Eu contei pra ela o plano inicial do Jerry, quando eu ainda não tinha percebido que eu também sentia algo pela Tiff. A propósito sobre o Jerry, afinal nosso estranho amigo estava apaixonado por todas as garotas da turma. Com um pouco de jeito e com o meu poema, ele também encontrou a felicidade. Amigos, espero que no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, todos vocês tenham a pessoa certa para quem dizer eu te amo. E se não tiverem, talvez seja alguém que esteja por perto. Talvez essa pessoa esteja mais próxima do que você imagina. Por favor, se inscreva no canal e clique no sininho para poder saber dos próximos vídeos. Por favor, dê um like e compartilhe. Tenha um ótimo dia! Oi, meu nome é Maria e tenho 20 anos. Tudo na sua vida funcionou na primeira tentativa? Já aconteceu de você ter que tentar de novo e de novo? Talvez ir para a faculdade dos sonhos ou entrar para um time de futebol. Isso não é familiar? Assista o vídeo até o final e você vai descobrir como eu quase desisti do meu sonho. E como eu mudei de gênero 3 vezes até chegar lá. Desde criança, meu nome era Mark. Mas eu sempre quis mudar isso. Eu me tornei autoconsciente muito cedo. Bem, percebi que eu não achava que eu era uma garota, mas eu me sentia como uma, sabe? Acho que é mais fácil explicar para vocês do que para os meus pais. Eu tenho uma família conservadora e meu pai sempre estava bravo comigo por não ser macho. Ele pediu à professora do jardim de infância me proibisse de brincar com as garotas. Ele destruiu todas as minhas bonecas quando as achou. Eu passava exatamente 3 horas por dia brincando com Carlos no mesmo quarto que ele. Jogos de tiro no console ou outras coisas masculinas. Acontece que eu não queria, sabe? Mas se eu falhasse em qualquer coisa, ele começava a gritar. Não só comigo, mas com minha mãe também. Eu tinha muito medo pela minha mãe. Eu não era tão melhor na escola, mas aprendi a fingir em casa. Então tinha que agir da mesma forma na escola. Eu não tinha amigos, mas isso era bom. Que amigos eu ia fazer fingindo? Você já deixou de lado os eventos mais importantes da sua vida? Formatura da escola, da faculdade, férias, se mudar para uma nova casa, coisas desse tipo? Eu decidi mudar meu gênero logo depois da escola, quando eu não iria precisar da autorização dos meus pais. Eu tinha que ter certeza que ninguém descobrisse antes do tempo certo, porque meu pai iria me trancar em casa e não iria me deixar ver nenhum médico. Mas consegui. Me prescreveram terapia com hormônios, e eu estava feliz ao ir para a loja comprar meu primeiro vestido da vida. Eu tive sorte. A vendedora não estava surpresa com meu pedido e até me ajudou a escolher o vestido que iria ficar bom em mim, mesmo depois de mudar meu corpo. Minha família não estava feliz, claro. Meu pai me amaldiçoou e não seria problema nenhum, mas ele também fez com minha mãe e fiquei assustada por ela. Meus hormônios eram mal absorvidos por causa do estresse constante e também porque meus órgãos internos mal trabalhavam por causa disso. Minha transição para mulher foi muito lenta. Pessoas olhavam para mim na rua como se eu fosse uma completa estranha. Eu esperava que ninguém se importasse, e ninguém deveria se importar. Vivemos no século XXI, mas acho que eu estava errada. Eu esperava que depois da escola ia poder ser eu mesma e minha vida iria mudar, mas não aconteceu. À medida que o tempo passava, eu me sentia pior. Eu estava tão mal que eu comecei a me perguntar se eu tinha feito a escolha certa. Talvez a mudança de sexo só faria minha vida pior. Talvez não fosse tão tarde. Um acidente foi a gota d'água. Eu fiquei até tarde na escola e alguns garotos me barraram na ida para casa.
Me espancaram e tiraram minha saia e disseram coisas que eu não quero nem lembrar. Você pode me chamar de sortuda. Poderia ter sido bem pior. Minha mãe estava horrorizada. Meu pai disse que mereci porque era isso que eu queria. Nem arrisquei ir à polícia. Me senti perdida. Parei de usar os hormônios e nunca apliquei para mudança de nome. E parei de ir à loja. Em geral, eu saía de casa bem menos. Não fui à faculdade por quase um semestre e no fim eu recebi uma carta dizendo que minha bolsa tinha sido cortada. Isso significava que adeus aos estudos. Nem isso me deixava triste. De todos os lados eu ouvia Mark, ele, filho, ei mano. Era uma pressão, mas eu parei de reagir também. Era mais fácil assim. Se a vida era uma merda de qualquer forma, por que tentar? Meu pai voltou a falar comigo e eu não era mais encarada na rua. Talvez ser Mark não fosse tão ruim. Foi assim por mais de um ano. Talvez mais. Talvez eu tivesse morrido como Mark. Consegui um trabalho, mas meu pai não estava feliz. Limpar era muito feminino para ele. Eu teria de ser carregador. Eu ouvia isso todo dia e uma hora eu não aguentei mais. E saí. Eu jamais conseguiria ter feito sozinha, mas minha nova amiga me ajudou. Existem pessoas na sua vida que literalmente dividiram em partes antes e depois? Krista se tornou essa pessoa para mim. Ela era muito legal. Ela não sabia que eu estava tentando mudar de gênero. Krista sentou comigo no metrô quando eu estava tentando ser um cara de novo e me perguntou por que eu estava tão triste. Nós começamos a ser amigos e ela me chamou para um encontro. Não sei porquê, mas ela nem tentou me beijar. Ela só segurou minha mão e fomos ao cinema, ao zoológico e em montanhas russas. Mas minha saudade se tornou demais. Um dia, quando eu estava em casa, eu peguei meu vestido e coloquei. Eu ainda ficava bem. Eu coloquei batom, passei rímel. Mark? Minha namorada chegou em casa e eu nem ouvi. Eu estava na casa dela com um vestido colocando maquiagem na cara. Como eu poderia ter me exposto mais ainda? Eu nem me lembro de inventar desculpas, eu estava tão assustado. Tudo o que pensei foi que se Krista me deixasse agora, eu iria morrer. Eu resolvi esse problema de uma forma interessante. Eu terminei primeiro, sem explicar nada. Eu saí da casa de Krista. Eu tive que morar num hostel. Eu não queria ir para casa. Isso foi suficiente para mim. Eu mudei de trabalho algumas vezes, então achei um melhor no escritório. No Natal, os chefes fizeram uma grande festa. Eu não queria falar com as pessoas. Eu não bebia e não gostava de falar com gente bêbada. Então fui para uma sala com minhas coisas, esperando um pouco para ir para casa. Oi, Mark. Um colega que eu nunca havia conversado me encurralou do nada e me perguntou a pior pergunta da minha vida. É verdade que você vestia saias na faculdade? Eu tentei sair, mas Jesus me pegou. Uma briga começou. Jesus me disse para não esquivar, que isso era para o meu próprio bem e que ele iria me ensinar a não ser um pervertido. Ainda bem que nos ouviram e interviram, mas era muito tarde. O dano na minha cabeça foi muito forte. Perdi a consciência e quando acordei me levaram da UTI para um quarto comum. E ela veio até mim. Krista, eu nem esperava vê-la. Krista admitiu que ela não queria me ver depois que eu corri tão vergonhosamente. Mas ela não estava nem um pouco brava sobre aquilo. Ela até disse que estava pronta para namorar de novo, independente de estar usando saias ou calças. Eu não concordei porque eu ainda estava com medo, mas estava feliz que Krista estava lá por mim e não me deixou. Quando me recuperei, nos mudamos para outra cidade. No primeiro dia, Krista disse que ela tinha uma surpresa para mim na mudança. E me deu um vestido do meu tamanho e um par de tamancos para combinar. Chorei quando me olhei no espelho. Eu estava chorando no carro quando Krista me levou para uma balada. E chorei mais ainda quando vi que era a noite das drag queens. E Krista me empurrou para falar com as participantes. Eu não sabia como me sentir. Eu acho que eu estava feliz.
Eu me encontrei mais de uma vez com os rapazes que vi naquela noite. Eu contei a eles minha história e eles me contaram a deles. Pela primeira vez em 20 anos eu me senti compreendida. Era assim que vivíamos agora. Eu ia frequentemente à balada e na linha de ajuda psicológica. Eu ainda tinha muito a descobrir antes de seguir em frente. Eu estou vestindo vestidos novamente e esperando os hormônios fazerem efeito. E agora eu tenho uma carteira de motorista com meu nome legalmente. Uma das minhas amigas da balada me ajudou a arranjar um trabalho que ninguém perguntava muita coisa. As pessoas ainda me olhavam de rabo de olho na rua e eu me vi ameaçada algumas vezes. Mas estou sempre alerta agora. Eu não tenho certeza de que tudo o que faço é certo, mas minha linda e doce Krista me ajuda e me apoia a ser eu mesma. Nós ainda somos um casal, mas agora eu não tenho que fingir que sou mais masculina do que ela é. Eu estou feliz, e você? Você conseguiu atingir a felicidade? Nos conte nos comentários e não esquece de dar like e se inscrever no canal. Tudo de bom! Oi, meu nome é Kylie e eu tenho 17 anos e sou uma garota. Ou não. Sabe aquele sentimento na aula de matemática, quando um exemplo não dá pra ser resolvido porque você nem sabe de que tópico se trata? Eu me senti assim a vida toda. Eu vi o problema, mas eu não entendi o que estava errado em mim. Assista o vídeo até o final e descubra como eu me confundi tanto comigo mesma que minha melhor amiga parou de me reconhecer e como ela me ajudou. Eu tenho uma boa família, restrita e conservadora, mas eu sei que os meus pais cuidavam de mim como podiam. Mesmo quando a internet era desligada, assim eu não iria ver tantas coisas lá. Toda a vida eu estive desconfortável na minha própria pele, e a puberdade não ajudou. Poucas pessoas se gostam nessa idade, eu não era uma exceção. Eu lembro de ter cortado meu cabelo e sempre que podia, cortava com tesouras cegas e chorava sem entender o motivo. As mechas do meu cabelo caíam na pia enquanto minha mãe batia na porta e meu pai gritava no fundo em algum lugar da nossa casa. Depois disso, meus pais se assustaram, gritaram comigo e me persuadiram a ir no psicólogo da escola. Bem, ele tentou honestamente e eu tentei também. Eu contei tudo, que fazia esportes, que roupas femininas eram desconfortáveis pra mim e que eu andava com as roupas do meu irmão. Ok, sim, eu não gostava dos meus peitos, eles estavam ali, tão desconfortáveis e chamativos. Eu sempre tentava esconder. O psicólogo assentiu e disse que tudo estava muito claro para ele. E que existiam várias pessoas como eu e grupos de apoio para isso. E chamava-se Eu nem deixei ele terminar de falar. Sabe aquele sentimento péssimo de quando uma pessoa acha que sabe quem você é e você precisa provar ao contrário? Eu pirei. Como ele ousa dizer quem eu sou? Eu gritei, eu disse que não tinha nada trans em mim. Não tinha como ter nada trans em mim. Eu sou completamente normal. O que esse trans era, eu imaginei que fosse igual aos desenhos que meu pai assistia. Homens com vestido que não tinham nada a ver comigo. O psicólogo decidiu que se não houvesse uma concordância entre nós, ele iria falar com os meus pais. Isso era um péssimo plano. Minha mãe me levou para o barbeiro e a bagunça no meu cabelo foi consertada com um corte chique e feminino. Era o fim da picada. Nada mais de palavras conter na minha casa. Eu não estava disposta. Eu fui pro 3º ano, fiz minhas eletivas e para mim a questão da sobrevivência numa vida escolar complicada foi o fim. Eu nem conseguia explicar o que estava acontecendo comigo na época. As pessoas ao redor de mim nem tentavam entender. Pra eles, eu era a garota maluca que andava por aí tentando parecer um homem, sabe? Se eles tentassem ser meus amigos, ia ser rapidinho pra nos divertirmos juntos. Mas ninguém queria. As coisas só melhoraram de novo depois que eu encontrei Ashley. A gente não se via há séculos. 3 anos, pra ser mais sincera. Desde que eu fui convidada a me retirar da minha última escola. Sabe, eu não me encaixava no grupo completamente feminino
e eu violei a ordem pública. Fiquei triste em deixar alguns amigos, incluindo Ashley. Eu nunca fiz amigos novos. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas eu estava errada, é claro. E agora, depois de todo esse tempo, Ash, crescida e lindíssima, era um raio de felicidade no passado para mim. Levei muito tempo para ir a ela e lembrá-la de mim. Imaginei em grande detalhe o início da conversa, dizendo: "Oi, Ashley, você se tornou tão linda e eu ainda sou um patinho feio." Ô, inferno, não. No final, eu estava com medo. E se até Ashley zombasse de mim? Ou se ela me afastasse? Lembrei de como na escola costumávamos cavar tesouro juntos no jardim. Como costumávamos caminhar ao redor da Lagoa Grande e correr para o refeitório. E eu quis chorar. No final, eu decidi me sentar com ela e seja o que Deus quiser. Eu falei: "Oi, eu sou a Kyle." E Ashley era como: "Prazer em conhecê-lo, Kyle." Nada correu conforme o planejado. Ela achou que eu era um cara. E quando eu tentei sugerir nosso passado em comum, ela pensou que eu tava dando em cima dela. E eu não me importo muito. Pela primeira vez em muito tempo era fácil e divertido. Juntei a minha vontade e me apresentei como um admirador que há muito tempo queria chamar uma beleza como Ash em um encontro. Tentando ser deliberadamente arrogante, eu acidentalmente acertei o alvo e tornei-me o dono de seu novo número de telefone. O primeiro encontro passou muito rápido e eu convidei para o segundo. Eu fiquei bem chocado quando ela concordou, mas não havia nada a fazer. A palavra tinha de ser mantida e eu comecei a me preparar nesse dia. Na pele de outra pessoa e sob o nome falso, em um encontro com a minha melhor amiga, eu me senti muito estranha. Suas piadas já foram longe demais? Você já teve coragem de parar? Eu pensei que eu não ia conseguir, mas vi Ashley e eu sabia que eu ia arruinar minha chance de obter minha melhor amiga de volta. Tudo por causa dessa farsa. Imaginando a solidão que me esperava, eu não pude suportar. Mal esperei Ashley chegar para confessar. Eu tive que lembrar de tudo. E tesouro, e brincadeiras, e como nós fomos separadas em diferentes escolas, e quantas lágrimas foram derramadas. Ashley ficou em silêncio. Eu estava pronta para ser executada. E depois... Ashley fez uma careta em resposta. A gente riu tanto. E então, depois que terminamos o riso, começamos a falar sério. Eu tinha me acalmado e achei que a piada seria coisa do passado, mas no final do nosso não encontro, Ashley fez um pedido pra mim. Ela me pediu para jogar o jogo novamente, já que eu era tão boa nisso. Na festa de família era para eu ser o namorado dela para ela não se envolver com alguns meninos. E eu concordei, é claro. Como não ajudar uma amiga em apuros? Ashley me apresentou a todos como Kyle, seu colega e namorado. Ele é tão forte e valente, fomos em 2 encontros, o mais belo rapaz da classe. Eu mentalmente repeti depois dela. Eu sou um colega de classe, eu sou um cara, eu sou um rapaz, só pra me acostumar com o papel melhor. E eles continuaram me chamando. Ei, cara, novinho, passa o sal, bro, o quão longe você e Ashley foram? Os primos da Ashley rapidamente me levaram para uma de suas casas. A gente estava discutindo coisas de homem e eu percebi que isso era muito mais perto de mim do que qualquer outra conversa fiada com as meninas da minha escola. A avó de Ashley resmungou que eu era muito magro e pequeno para um menino, e eu estava quase chateado a ponto de lágrimas, mas em seguida ela disse que eu seria um homem de verdade antes que eu percebesse, e eu quase chorei de novo, dessa vez de alegria. Até o final da noite eu estava completamente confuso. Garoto? Cara? Kyle? Por que isso parece tão certo? Eu era uma menina normal. Ashley me agradeceu por minha ajuda e fomos para casa. Minha mãe e meu pai estavam tão felizes que eu finalmente saí de casa, eles nem ficaram com raiva que eu voltei tão tarde. No dia seguinte, quando eu estava me preparando para a escola, eu amarrei meus peitos de novo e me olhei no espelho. O cara que olhou para mim é bom, e ele não precisa ser zangado e infeliz o tempo todo. Se eu estava escrevendo um teste, puxando a barra, comer almoço ou ir ao banheiro,
Fiquei pensando, eu sou menino, um cara, Kyle. Às vezes eu me sentia bem, às vezes triste, mas cada novo pensamento eu tava mais confiante. Eu não queria pensar sobre isso de verdade. Era o suficiente minha melhor amiga me chamando de namorado Kyle. Mesmo que de brincadeira, ela fez o sol ficar quentinho no meu peito cada vez. Ela foi a pessoa que finalmente me empurrou para o escritório do psicólogo da escola de novo. Ela disse que eu era uma menina, como ela era uma bailarina, e tivemos uma pequena discussão sobre se ela ia ser mesmo uma bailarina ou não. E aqui estava eu. O segundo tempo foi bem melhor, eu acho que eu só precisava amadurecer. Eu não posso dizer que meus pais aceitaram, mas eles não queriam me perder também. Então prometeram pelo menos tentar descobrir mais do assunto, e isso é suficiente para mim por agora. Afinal de contas, eu levei a minha vida inteira para saber o que sou, e essa é uma notícia inesperada para eles. Ash começou a me namorar, e eu ainda não acredito na minha sorte. Não só porque ela é a menina mais bonita do mundo ou a minha melhor amiga. Ela me impede de ficar com medo e desesperado novamente. Ashley se entrega de verdade, e amanhã é o primeiro encontro de adolescentes trans da nossa cidade. Gostou da minha história? Espero que você tenha gostado, e fique em nosso canal para ouvir pelo menos mais uma história. Lembra de deixar um joinha e clicar no sininho para não perder nada importante. Olá, meu nome é Abigail e eu tenho 17 anos. Você já teve que proteger o segredo de alguém de todas as maneiras? Eu já. Assista esse vídeo e você perceberá que, às vezes, esse é o melhor que você pode fazer. Tudo começou quando cresceram seios no meu irmão. Não. Vamos começar do começo. Nós temos uma família grande. Pais, tios e tias e primos. E eu tenho alguns irmãos mais novos e um irmão mais velho. Os nossos feriados são sempre bem barulhentos. Todos se reúnem, é a nossa lei. Mas o Jonathan não tem passado os feriados em casa desde que se mudou para fazer faculdade há 2 anos atrás. Ele sempre dava desculpas convincentes. E, no final, a minha mãe dizia: chega, ou você vem para o jantar de Natal, ou teremos uma conversa séria. O Jonathan sempre teve uma relação difícil com os meus pais. É o peso de ser o filho mais velho. Ele não deveria fazer nada inusitado, ser inoportuno ou tirar notas baixas, pois ele deveria ser um exemplo para nós. Ele não discutia. A faculdade o mudou muito. Ele deixou o cabelo crescer, furou as orelhas e até mudou seu jeito de falar. Sabe aquela sensação de quando você encontra com a pessoa depois de um tempo separados e não a reconhece? Para ser honesta, no começo eu fiquei tímida e não conversava com ele. No primeiro dia, eu tentei começar uma conversa com ele. Me gabei do meu progresso e perguntei como ele estava. O Jonathan respondeu relutantemente. Confundiu os nomes dos amigos e então ele riu nervoso e sugeriu que falássemos sobre mim. Pareceu estranho. 2 anos atrás, ele falava sobre si mesmo sem parar e eu não podia falar nada. Por que tão modesto agora? Talvez fosse só um mau momento. Esperei até que meu irmão achasse um momento melhor. Logo ficou evidente que ele guardava as coisas para si e fugia das perguntas nervosamente.